Por que a África é tão pobre? Você sabe me responder essa pergunta? Bom, tem alguns motivos que fizeram com que a África, né, a África na verdade é um continente com vários países, vão existir alguns motivos específicos para que a maioria desses países, né, ou quase todos esses países, tenham um índice de pobreza muito grande, índice de desenvolvimento humano muito baixo, índice de desemprego muito alto e, bom, como eu falei, né, existem vários países na África, a África é um mega continente e esse continente ele pode ser dividido em dois lados, o lado norte e o lado que pega ali um pouco depois do norte para o sul até o final é a África subsaariana. Por que, Matheus, subsaariana? Porque ela está ao sul do deserto do Saara. Então, Saara-Ariana, porque está ao sul do deserto do Saara, que são a maioria dos países, né? Quem está acima do deserto do Saara não é subsaariano, que são países como Egito, Marrocos, Líbia. Então, assim, vai ocorrer essa divisão. Então, por que, Matheus? Por que a África é tão pobre? Porque todos os continentes, sem exceção, geram mais riquezas, têm um índice de desenvolvimento humano muito melhor do que a África. Bom, é o que nós vamos ver nesse vídeo, mas antes, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Coloque assim, ativar para todas as notificações, para você ter acesso aos vídeos sempre que eles lançarem, beleza, galera? E comente estou presente para eu saber que você está presente nessa aula e eu poder te responder aí embaixo, beleza? Então, vamos lá! Bom, o primeiro motivo é o colonialismo do século XIX. Para quem não sabe, o colonialismo é um outro país querendo se meter em um outro país. Um país querendo se meter em um outro país e querendo fazer dele parte de seu país. Um país querendo que outro seja parte dele. Então, assim, a África, na verdade, ela foi dividida por vários países, como Inglaterra, França e Alemanha. Então, assim, existe um tratado que se chama a Conferência de Berlim, que foi em 1878. O que essa Conferência de Berlim tem de importante? Matheus, o que essa Conferência de Berlim tem de importante? Essa Conferência de Berlim, galera, vai fazer com que a Europa divida os territórios da África de acordo com o que eles acham que é necessário para eles. Bom, a Alemanha quer isso, a Inglaterra quer isso, então assim, a França quer esse pedaço, então eles foram fatiando, dividindo o continente africano, os países, de acordo com o que eles queriam. Então, assim, um dos motivos é esse, porque a Europa, né, visava a África não como um continente como a América, que, por exemplo, na América do Norte, que era um continente para populacional, para você popular, né, construir vilas, construir lugares para as pessoas morarem e realmente terem uma sociedade ali. Então, assim, não foi a mesma intenção. A intenção da África foi apenas extrair minério, extrair diamante, extrair ouro, extrair minério. Era o único objetivo dos europeus com a África, diferentemente da América do Norte. Até aqui no Brasil, sim, também foi colônia de exportação, queriam realmente a matéria-prima, o que nós tínhamos aqui, mas tinha um pouco de colonização também, não tanto quanto nos Estados Unidos, né, que é um dos motivos dos Estados Unidos serem mais economicamente fortes hoje, né, mais para frente, mais evoluídos do que nós, mas nós também tivemos um pouco de questão de populacional aqui, mas não foi a maioria. Realmente aqui foi uma colônia de extração. Mas na África, galera, é outro nível. Esquece Brasil. Na África, eles foram só para sugar todos os recursos e deixar os africanos na miséria e na pobreza. Então, quando você vê aqueles palácios bonitos da Europa e tal, chiques, foi, né, na maior parte, né, com dinheiro extraído da África, dos africanos, que foram, né, ludibriados, que foram enganados. Mas, Matheus, por que os africanos eles se deixaram levar pelos europeus?
calma que tem uma explicação. Bom, primeiro que os africanos, belicamente, eles eram inferiores. Aí nós vamos para um outro motivo de por que a África ser pobre. Belicamente, eles eram muito inferiores. Eles tinham uma sociedade tribal, meio que tribal. Então, assim, eles tinham a força bélica deles era inferior, eles ainda não tinham toda a força de que já tinha o desenvolvimento da Europa, da Inglaterra, da França, né? Já tinham passado por várias revoluções e estavam muito à frente, né, do tempo, muito à frente da revolução, né, bélica do que tinha a África, né, que estava paupérrima. Que era paupérrima, ou melhor, a África é rica, mas não soube converter isso belicamente. O que aconteceu? A Europa era muito forte, a Europa era muito poderosa, belicamente superior, e a Europa resolveu descer para a África e tomar tudo, ou tomava, ou fazia acordo, ou tomava, ou fazia acordo, mas o acordo sempre beneficiava mais a Europa. Então foi tendo, né, a extração dos minérios como ouro, diamante e vários outros minérios, e então foi, né, o europeu, como sempre, como fizeram aqui no Brasil também com o ouro, foram extraindo, né, Portugal extraiu aqui do Brasil, e tem lá aquelas construções bonitas, belíssimas, que são todas, a maioria, fruto também aqui do nosso país, que foram roubados. Então, a África era inferior e em parte bélica. Eles não tinham tanto poderio bélico. Então, assim, eles sucumbiram à força bélica beligerante da Europa, que tinha muita força, muito poderio. Então, eles sucumbiram. Então, tá aí um dos motivos do porquê o africano entregou a África, não. Cara, o africano era mais ele não tinha tanta força bélica, ele não tinha tanto poderio militar quanto tinha a Europa. Ele ia fazer o quê? Então, ou era dialogar mesmo e sair perdendo, como era o caso, ou, meu irmão, ir pra guerra e morrer. Mateus, existia conflito na África? Só os africanos, antes dos europeus chegarem? Claro que existia. Como toda a história, existia conflitos entre uma região e outra. Como sempre existiu, como existiu na história antiga, a África não poderia ser diferente. Humano é humano em qualquer lugar do planeta. Na África, existiam, antes da chegada dos europeus, tribos que guerreavam. Eu sou da tribo daqui, você é da tribo de lá, então nós temos que guerrear. Eles guerreavam e tinha a escravidão, que existia a escravidão branca, como existiu na antiguidade, a escravidão branca. Existia a escravidão negra, que é a escravidão do negro com o negro. Existia a escravidão do branco com o negro, do europeu com o negro. Mas antes da chegada dos europeus, Matheus, existia escravidão na África, o africano com o africano? Sim. Eles se escravizavam quando ocorria uma batalha, um povo ia para se degladiar com o outro, havia uma rivalidade, uma guerra. Então quem perdesse era levado como escravo para ele trabalhar escravizado. Então um povo negro africano escravizava outro povo negro escravizado. O europeu chegou, viu que isso ocorria e pensou: bom, se eles fazem isso, eu que não vou, tipo assim, não é o bonzinho da história, né? Se fosse o bonzinho da história, ia falar: nossa, não, olha isso que estão fazendo, isso é feio. Não, pelo contrário, olharam aquilo e falaram: vamos potencializar isso aqui, é isso aqui que tá dando dinheiro. Então os europeus foram e maximizaram a escravidão negra. Então eles faziam acordos com as tribos africanas para que qual tribo vencesse a batalha, ela entregasse, né, vendesse os escravos para os europeus. E os europeus pegavam esses escravos, chegavam na África e tinha duas tribos. Uma venceu a batalha e a outra não. A que venceu a batalha entregava os escravos, que estavam em grilhões, estavam presos, para os europeus. Os europeus pagavam esses africanos vitoriosos que venceram a batalha e então os europeus levavam eles para onde? Para os Estados Unidos, para as Ilhas do Caribe e para o Brasil, para serem escravizados durante mais de 350 anos. Então, galera, eles eram belicamente superiores, subjugaram a África. Então os europeus, né, como não são bonzinhos, viram o sistema de escravidão africano e resolveram lucrar com isso, resolveram fazer disso um comércio, E na verdade, quem construiu os Estados Unidos e quem construiu o Brasil, galera, foram os africanos, foram os negros que construíram isso. Porque era mão de obra escrava.
A mão de obra escrava foi utilizada até 1888, galera. Então, assim, olha o quão próximo de nós está o trabalho escravo, o trabalho servil. Bom, e como eu falei, existiam, né, depois, né, que foi se desenvolvendo mais as cidades, os estados e os países africanos foram se desenvolvendo e tal, foram tendo guerras civis. Muitos foram tomados pelo Islã, então criou uma sociedade beligerante, bélica, agressiva e extremamente bélica, com um potentado local ali, com um grupo que se rivaliza com o outro e toma uma região. Então, assim, existia também as guerras civis, como existem em vários países da África. Hoje, por exemplo, existem guerras civis na África entre uma milícia e outra milícia. E isso o europeu ele não se intromete, né? Ele não tá nem aí. E, então, assim, o que ele fez já foi feito, né? Já foi levado todo o ouro, todo o minério, e agora eles deixam a África com a pobreza. E depois tem a hipocrisia de fazerem programas sociais, de levarem alimentos, de levarem recursos para a África. É tipo assim, você roubou a carteira do cara, mas deu para ele R$5 para ele pegar a passagem. Então, assim, ridículo. Então, o que acontece foi isso, galera. O que aconteceu foi isso, e a África é totalmente desestruturada, desestabilizada, né? A maioria dos países, claro que existe a África do Sul, existe o Egito, né? Existe o Marrocos, que é mais... Mas assim, a África subsaariana era completamente desestabilizada, e índice de desenvolvimento humano, de doenças, assim, o nível de doenças é muito alto e tal, por conta de não ter médicos, de não ter tratamento, de não ter isso, de não ter aquilo, não tem nada, é paupérrimo, entendeu? Então, assim, a Europa tem muita culpa no cartório do que aconteceu com a África. Então, assim, a Europa é culpada, mas não é só culpada, existiram diversos outros fatores que fizeram com que a África seja paupérrima. Então, assim, galera, foi esses os motivos principais pelo continente africano ser tão paupérrimo, tão básico, tão pobre. E, assim, foi a ganância mesmo dos europeus de acharem que poderiam comandar, de acharem que poderiam pegar aquele continente inteiro e chamar de seus. E hoje tem a hipocrisia de quererem fazer campanhas doando água, doando comida, sendo que eles levaram diamantes, ouro, prata, tudo, entendeu? Então, assim, a hipocrisia é gigantesca. Então é esse o motivo de por que a África ser tão pobre, galera. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que, por favor, se inscrevam, ativem o sininho de notificações para ter acesso aos vídeos sempre que eles lançarem. E, se não é inscrito, considere se inscrever aí, curtir, comentar, comente "estou presente nessa aula" para eu saber que você chegou até aqui, beleza? Então é isso. Eu, Matheus Rosenberg, do canal História Clássica, vou ficando mais uma vez por aqui. Fui!